Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 472, livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Então hoje nós vamos tratar aqui espíritos sofredores. E obviamente, terminando esse tema, espíritos sofredores, nós vamos adentrar a um resumo. Ação dos obsessores contra os grupos espíritas. E agora nós nos encontramos na página 180. O livro vai até a página 192. Então, está próximo o término desse livro. Então, vejamos. Espíritos sofredores são os que apresentam ainda os sofrimentos da desencarnação ou do mal que os vitimou. Olha para você ver que interessante. Os bons espíritos, eles recolhem nas regiões umbralinas aqueles seres que aqui na Terra viveram, que aqui na Terra estiveram em meio a um processo de provas e de expiações, mas que não souberam enfrentar com resignação, aceitação e humildade. Pois nós já dissemos em vídeos anteriores que existe nas regiões umbralinas um número inimaginável de espíritos deficientes, como aqui na Terra. Existem milhões de seres mudo, cego, surdo. Existem milhões de seres nas condições de Down, Parkinson, ela, né? Síndrome de Down, já disse, Parkinson. Enfim, tudo quanto é tipo de doença. Aqueles seres que aqui na Terra passaram anos e anos em um leito, atrofiados, com determinados tipos de paraplegia, paralisia. Aqueles seres que nós batemos os olhos neles e nos comovemos aqui na Terra. Meu Deus, mas quanta dor, quanto sofrimento. Existem nas regiões umbralinas milhões de seres que foram assassinados aqui na Terra. Numa emboscada, durante um assalto,
esfaqueado, receberam tiros. Existem milhões de seres nas regiões umbralinas que aqui na Terra, através da imprudência, desencarnaram, através dos acidentes carbonizados. E por aí em diante. O mal nosso aqui na Terra, com todo respeito, é achar que pelo fato da pessoa passar por tudo que acabei de citar, o nosso mal é achar que esses indivíduos, com todo respeito ao termo, deixando o corpo físico, vão para os braços de Maria, né? Esses que, entre aspas, vítimas de serial killer, vítimas de maníacos, dos maníacos, milhões nas regiões umbralinas. Então, equívoco nosso achar que todos esses seres, ao deixar o corpo físico, vão direto para o céu, vão direto para os braços de Maria. Milhões de seres com câncer nas regiões umbralinas. Enfim, pense em tudo quanto é tipo de enfermidade física e da alma. Vou repetir. O mal da humanidade é achar que desencarnando mediante todas essas situações vão para o céu e também para os braços de Maria, ou que imediatamente os familiares os acolhem, ou que os mentores espirituais os acolhem. Pois é preciso entender uma coisa. Ninguém tem bola de cristal para ver o percurso depois que deixa aquele indivíduo ou o corpo físico. Nós não temos uma bola de cristal. Agora, vejamos bem. Mediante todas essas anomalias que acabei de dizer, o processo é relativo. Porque aqueles que, passando por todos esses problemas, por todas essas anomalias, com resignação, aceitação, humildade, paciência, com amor, tenha certeza-se de uma coisa: ninguém vai para o céu, porque o céu é mitológico e não existe. Ninguém vai para os braços de Maria, porque isso também é mitologia, isso é invenção. Mas que
por ter feito, por merecer aqui na Terra, durante toda a tua existência, durante toda a sua existência, por ter trabalhado no caminho do bem, por ter desejado bem, feito bem, praticado bem. Pode ter certeza-se de que mal deixa o corpo físico, amigos, mentores espirituais que o acompanhou durante a tua existência toda, familiares que o antecederam, ali, ao lado do leito, né? O recebe e o conduz até as colônias espirituais. Então veja bem, não tem paraíso, não tem braços de Maria. Por mais que, se isso existisse mesmo, eu queria pular nos braços de Maria. Então veja bem, soube viver com dignidade, com humildade, com aceitação, com resignação, aceitou a enfermidade, com amor, com paciência, não blasfemou, né? Aquela paciência. Pode ter certeza que o lugarzinho dele nas colônias espirituais, ele mesmo, através daquelas atitudes, aquele comportamento, ele mesmo angariou. Agora, quantos milhões de pessoas no corpo físico, em meio a essas anomalias, que não aceita a enfermidade. Se revoltam porque desencarnaram naquelas situações. Se revolta. Eu tenho um amigo, faz parte do estudo aqui. Eu tenho um amigo que ele sofreu um acidente quando mais novo e perdeu uma mão dos membros superiores. O membro superior, ele perdeu uma mão. Engraçado que esse acidente vai fazer mais ou menos uns 30 anos aqui em Paraíso. 2024. Há alguns dias atrás eu ainda tive a oportunidade de vê-lo na rua com aquele braço enfaixado. O que isso quer dizer? Ele tem vergonha de mostrar aquela cicatriz, aquele membro sem aquela mão que foi amputada no acidente. Então, ele enfaixa aquele toquinho de braço, eu uso o termo é esse com todo respeito, porque ele sente vergonha. Essa vergonha que ele sente desse membro amputado lhe custará um bom preço ao retornar à pátria espiritual. Porque ele não aceita aquela deficiência. Ele não aceita. Ele tem vergonha da sociedade. Ele tem vergonha das pessoas. Quantas pessoas que se revoltam contra os médicos. Erro médico. Quantas pessoas que se revoltam até contra Deus. Eu não mereço esse câncer. Na flor da idade. Que isso? Deus é muito injusto. Ou, eu não pedi para nascer, isso é culpa do meu pai e da minha mãe, porque isso é hereditário. Não, você não pediu para nascer, não. De fato, você tem razão.
Ninguém pede para nascer, e sim, implora. É diferente. Porque pedir é uma bênção. Quando eu chego a ter essa oportunidade de pedir, eu posso reencarnar? Olha que bênção! Significa que eu sou, né, a última bolacha do pacote, mas não é assim não. Eu imploro para nascer. Nós imploramos para nascer aqui na Terra. E outra, nós só nascemos aqui na Terra graças à misericórdia do Pai e de Jesus. Porque mérito nós não temos, pelo menos eu me sinto nessas condições. Eu não tenho mérito nenhum para estar aqui na Terra. Se aqui eu me encontro, graças ao Mestre Jesus, a misericórdia dele. Então, quantos milhões de pessoas que desencarnam carbonizadas nos acidentes, morrem nos acidentes, morrem fisicamente. Chega na parte espiritual revoltados com aquele ódio culpando Deus e o mundo. Cai a vibração do campo psíquico dele, de repente ele se vê nas regiões umbralinas. Então, quantos milhões, ou melhor, quantos seres eu, com os olhos de minha alma, já tive a oportunidade de ver, ou de vê-los, né? Quantos seres já tive a oportunidade de vê-los nas regiões umbralinas de cadeira de roda, arrastando as pernas, porque aqui na Terra eles perderam o movimento das pernas através de alguns acidentes, que não aceitaram o acidente. Lá, usando cadeira de roda, atrofiados, cegos, mudo, surdo, eu já tive a oportunidade de ver. Quantas pessoas lá com perna, né? Membros inferior, membro superior, amputados lá, porque carregam ainda aquela impressão perispiritual que estiveram aqui no corpo físico naquelas condições. Então é preciso separar o joio do trigo. Vamos pensar da seguinte forma: 100 pessoas, 100% das pessoas que passam por essas anomalias aqui na Terra, umas 60% são encaminhadas pelos amigos espirituais. Sim, nós não estamos aqui falando mal de um e nem de outro, nós estamos mostrando a realidade, porque nós não temos bola de cristal e também nós não somos puros. Por isso, ninguém tem conhecimento dos sentimentos do outro. Você vê a cara, mas você não vê o coração. Você depara com a pessoa ali em sofrimento, você pensa assim, nossa, mas que pessoa resignada, né? Mas por dentro ela está pensando assim, se eu pudesse pegar na goela dessas pessoas, eu os mataria. Se eu pudesse pegar na goela de Deus, eu o enforcaria. Porque Deus é culpado de eu estar passando por isso. Deus que me depositou, que depositou essa doença em mim. Então, em 100%, uns 60%, os mentores encaminham, assim que desencarna, encaminham até para as mérito, né, da pessoa. O mérito leva os mentores, os familiares, os amigos a ampará-los de imediato. Mas uns 40%, gente, de todos esses seres que acabamos de citar aqui com essas anomalias, vão parar nas regiões umbralinas devido ao desequilíbrio o qual estiveram aqui no corpo físico. Só que Deus não desampara ninguém.
aqueles lá nas regiões umbralinas, é um período apenas. É um período. 5 anos, 2 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Isso depende. Não sou eu que sei. É a providência divina que sabe. Chega um momento em que os mentores recolhem aqueles seres, né? Recolhe de um em um. A espiritualidade que sabe. Então recolhe. E conduz eles até os hospitais espirituais, cirurgias e mais cirurgias perispiritual. Depois, havendo necessidade, porque tem uns que dão um pouquinho mais de trabalho, os benfeitores espirituais traz eles até as casas espíritas sérias. Ali prepara os médiuns que os receberão. 1 dia, 2 dias, 3 dias antes, preparando aquele médium durante a noite, durante o dia. Me desculpe. Ali eles acoplam no campo psíquico do médium as vibrações daquele espírito, para que o médium vá se familiarizando com aquele nosso irmão necessitado, até o momento do trabalho mediúnico de desobsessão, onde ele ali recebe as instruções do doutrinador, instruído demais, com conhecimento elevadíssimo, e também os eflúvios, as energias, né, dos médios ali presentes, dos benfeitores também, que auxilia naquele momento ali cada vez mais, de forma que, mesmo assim, há muitos casos em que os benfeitores retornam com aqueles irmãos àquela casa espírita. Algumas vezes não são casos que soluciona em uma só reunião mediúnica de desobsessão, não. Eu falo porque eu já tive a oportunidade de participar desses trabalhos no plano espiritual. Então, o nosso equívoco aqui no corpo físico é muito grande quando se trata em atender esses nossos irmãos indignados, revoltados, que desobedeceram, não viveram aqui no corpo físico com humildade, com aceitação, com resignação, com paciência, aqueles irmãos que não conseguiram se conter e acusaram governo, acusaram justiça, acusaram a sociedade, a humanidade, acusaram os pais, e acusaram Jesus, e acusaram Nossa Senhora, acusaram Deus, mas nunca foram capazes de culpar a si próprio. Porque se existe na história alguém culpado por todas as nossas desditas, esse alguém sou eu. Eu sou o único responsável por todos os conflitos que já passei por eles e que ainda enfrento, alguns ainda que eu considero muito forte, muito pesado, né? Mas não adianta eu reclamar. No entanto, eu não reclamo. Praticamente ninguém me vê reclamar. Praticamente ninguém me vê reclamando. Eu procuro ter paciência,
procuro ter tolerância, né? Eu procuro centralizar, eu procuro viver na minha, como se diz o ditado aqui na Terra, né? Adianta a gente perder a paciência? Não adianta, só complica. Vamos para o próximo vídeo.